Antes de ouvir o Toledo, deixa a gente dar uma olhada em outro dado importante também no eleitorado, né? Aqueles eleitores de Lula, de Bolsonaro. Nunes tem 85% dos eleitores de Bolsonaro. Boulos tem 63% dos de Lula, ou seja, aí tem uma margem para o Boulos barganhar para o Nunes, né? Ele praticamente embocou outros para ele, melhor dizendo, todos os eleitores que disseram ter votado em Bolsonaro em E, 2022. Então, Diego, oi, Diego, Thales, diga. outro problema que eu vejo é o voto consolidado. 85% das pessoas dizem que não vão mudar. Então É. você Isso, está com uma margem muito pequena para trabalhar nesse pouco tempo, né? verdade. E aí, Toledo, boa tarde, amigo, novamente. Boa tarde, tudo bom, Diego? E esses números todos, qual que é a tua impressão para esse início, o primeiro Datafolha do segundo turno? Bom, não há registro na história da eleição paulistana de um candidato que tenha conseguido reverter 22 pontos de desvantagem ao longo do segundo turno. Se o Boulos conseguir, será não só uma vitória, mas um fato histórico. Eu recorri a outras pessoas com memória melhor do que a minha para tentar achar exemplos de candidatos que conseguiram tirar uma vantagem assim, e o único exemplo parecido, que deve haver outros, mas que a gente conseguiu lembrar, foi na eleição de prefeito de Curitiba em 2000, quando o Vanhone, do PT, saiu 20 pontos à frente do Cássio Taniguchi, do PSDB, e o Cássio Taniguchi acabou ganhando com 50,5% dos votos válidos, portanto, tirando 20,5 pontos. O Boulos tem 22 pontos atrás do Ricardo Nunes. Mas tem uma diferença, o que eu vejo aí. Eu acho que o problema maior do segundo turno é que é uma guerra de rejeição, né? Vence o candidato que tem menor rejeição. Aí você vai, eu vi ali o Thales comentando, mas por que cresceu tanto a rejeição do Boulos e cresceu também a rejeição ao Nunes? Cresceu 50% a rejeição ao Nunes também. Porque a situação do segundo turno é completamente diferente da situação do primeiro turno. No primeiro turno, você quer votar no candidato que você gosta. No segundo turno, você quer impedir que o candidato que você não gosta seja eleito. Então, você não consegue fazer nenhum ser humano, ou nenhum é exagero, mas a grande parte dos seres humanos não conseguem imaginar no primeiro turno a situação que eles vão se defrontar no segundo turno na hora de escolher o seu candidato. É um estado mental completamente diferente. Num, você está querendo, eu adoro a Tabata, vou votar na Tabata. No outro você votou na Tabata, a Tabata não está mais em disputa, você fala, bom, tem o Boulos e tem o Nunes. Você fala, bom, então agora eu preciso tomar uma decisão difícil aqui em quem que eu gosto menos, entendeu? É completamente diferente. Então é por isso que a rejeição cresce. Não é que ela cresce, essa é a rejeição de fato. Agora, quando você está se defrontando com uma situação na prática em que você tem que fazer uma escolha, aí você realmente revela em quem você gosta e quem você não gosta, entendeu? Antes, para uma parte do eleitorado, nem cogitava votar no Boulos, então nem falava que sim, nem que não, muito pelo contrário. Entendeu? Agora não, agora é uma situação concreta. Por isso que eu acho que eu sempre digo, que as simulações de pesquisa de segundo turno, no primeiro turno, não valem muito, embora já estivessem mostrando a vantagem do Nunes. Mas eu acho que o principal ponto aqui, Diego, só para resumir, com 58 pontos de rejeição, o porcento de rejeição no caso do Boulos, com 22 pontos atrás, o Boulos vai precisar de um fato excepcional para que essa situação seja revertida. É muito, 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 quantos muitos você quiser colocar aí, difícil disso acontecer e precisa ter alguma coisa realmente fora da curva, né? Alguma coisa muito inesperada para esse cenário mudar. Eu acredito até que, em havendo debates, e aí obviamente a campanha do Nunes quer que tenha o menor número de debates possível, e a do Boulos quer que tenha o maior número de debates possível, o Nunes já falou que só vai a 3 debates. O Boulos quer ir a todos, né? Quer entrevistar a cadeira vazia, quer fazer o que ele puder para aparecer. Mas mesmo assim, é muito difícil. E eu não acho que esse voto, repito, como é uma guerra de rejeição, eu acho que não adianta nada
ele dizer que vai fazer escola olímpica, que vai isentar o motorista de Uber do... O Uber talvez, porque não é que você está incorporando uma proposta do Pablo Marçal, você está mirando num segmento muito específico da sociedade e oferecendo uma vantagem para esse segmento. Agora, basta o Nunes falar que fazer isso amanhã, e ele é o prefeito, ele, em vez de prometer, ele pode fazer, para neutralizar essa promessa, entendeu? Por isso que eu acho realmente muito difícil mudar esse quadro. Verdade. Hoje, inclusive, né, o coach, Boulos foi à rádio CBN, o Ricardo Nunes não foi, a campanha do Nunes alegou que vai ter o debate da TV Globo, por ser tudo o Grupo Globo, e a CBN retransmitiu o debate da Globo, o Nunes optou por não participar desse debate, então Boulos fez pergunta para a cadeira vazia. A gente vai depois trazer mais informações, se quiser rodar imagens aí desse momento, né, enquanto a entrevista era feita, portanto, ao lado ali do Boulos, a cadeira vazia. Diga, coach. Até que me deu a impressão vendo esse debate que não houve, que virou sabatina, que o Moro já tinha ideia do que vinha pela frente, que ele já tinha alguma noção dos números que viriam à tarde, né? Porque ele estava muito agressivo, sabe? Fez uma série de denúncias graves contra o Nunes sem apresentar provas, coisa que ele não fez no primeiro turno. Então, ele entrou muito mal, além dos números negativos, ele entrou torto nesse segundo turno, porque ele tem também uma história, uma trajetória, uma carreira a zelar, e corre o risco, se ele continuar nessa linha agressiva, dele, como aconteceu com o Datena, sair menor do que entrou na campanha. Acho que ele começou muito mal, pior, tão ruins quanto os números, foi esse desempenho dele hoje na entrevista, que ele também ficou bravo com os jornalistas e tal. Porque, Diego, olha só, se você pegar todos esses números que nós falamos aí, você chega à conclusão que os votos do Marçal foram para o Nunes e a rejeição do Marçal foi para o Boulos, que era essa rejeição que o Nunes tinha, 58%. Né? Quer dizer, diante desse quadro, não, olha, nem tsunami, nem nada, eu não vejo como, sabe? Já trabalhei em campanha eleitoral, cobri muitas campanhas eleitorais, eu nunca vi uma diferença tão grande do primeiro para o segundo turno, e muito menos, como falou o Toledo, de virar esse jogo. Não vejo como, sabe? Nem que, como eu falei, nem que o Lula fique aqui 24 horas por dia até o dia da eleição, ele não vira esse jogo também, não tem como. E você, Thales? Tá no mudo. Tá desligado. Desculpe. Agora, o jogo do Nunes vai ser fugir da polarização. Fugir completamente da polarização. Já. Já o Nunes, o Boulos não. O Boulos vai tentar trazer a polarização para São Paulo, vai tentar ver se convence o Lula não só a participar de um programa ou outro, a entrar de cabeça. E o Nunes, não sei se o Nunes vai querer botar Bolsonaro demais nesse balaio, porque... Será muito idiota se fizer isso. Exato, porque polariza. Ele não vai, ele vai tentar... Não, ele não precisa, o cara está eleito. Exato. Vai tentar fugir da polarização e o Boulos vai tentar ver se traz. Agora, por outro lado, se coloca no papel do Lula. Eu vou entrar de cabeça nisso aí para perder. Vou entrar nisso aí, a derrota vai ser minha? Quer dizer, agora eu entro de cabeça e a derrota vai ser minha. O problema que eu vejo, Thales, é que não basta... No primeiro turno, talvez tenha faltado a presença do Lula mais vezes na campanha do Boulos para informar uma parte do eleitorado que o Boulos era o candidato dele e talvez essa parte do eleitorado não soubesse, né? Eu estava na dúvida, tal. No segundo turno, é muito improvável que uma fatia grande do eleitorado não saiba que o candidato do Lula é o Boulos. E mesmo assim está votando, está declarando voto no Nunes. O Nunes, não basta, portanto, o Lula dizer para o eleitor, olha, o Boulos é o meu candidato. Ele tem que dizer, olha, o Boulos é o meu candidato e você deveria votar nele por causa disso, isso daqui vai melhorar na sua
melhorar a sua vida, isso daqui vai fazer diferença. Tem que dar argumentos para o cara se convencer de que o que ele já tem hoje é menos do que ele tem a ganhar. E aí esses eu acho que tá a argumentos... dificuldade. E esses argumentos Eles seriam existem. só com uma puta participação, com você entrar de cabeça na campanha, ficar ali explicando, só que você chama para si a derrota. Quer dizer, eu entro de cabeça nisso aí, vou estar no programa eleitoral todo dia explicando, olha, o Boulos vai fazer um Bolsa Família igual o meu, eu vou chamar o Boulos para decidir o ministério todo, eu vou chamar o Boulos para... Tem que participar todo dia do programa eleitoral e no final não virou e a culpa é minha porque eu não consegui virar. O negócio é que a matemática não é tão exata assim, essa de transferência de votos, né, Toledo? Exato. Então, O voto não é do Lula, né? O voto é do eleitor. O eleitor vota em quem ele quer. Não existe isso. A gente faz essa conta porque, né, temos que discutir aqui os números. Eu acho que para piorar a situação do Boulos, o próprio Lula vai ficar em dúvida com esses números aí, se ele entra nessa... Eu acho que é improvável isso. É uma outra coisa também, Toledo, Diego, o que o Bolsonaro vai fazer do segundo turno aqui, né? Estão discutindo lá se o Nunes deve chamar ou não. Para quê? Isso só vai trazer rejeição. Lógico. Rejeição. Não tem o menor cabimento. Quer dizer, acabou esse negócio de polarização. Aliás, hoje, o Nunes começou mal o segundo turno também, assim como o Boulos. Uma das primeiras coisas que ele falou é que se o Bolsonaro indicar o Paulo Guedes como secretário, eu aceito. Começou mal. De onde ele tirou isso? E ele acha que vai ganhar algum voto com isso? Não, perde. Pois é. O Paulo Guedes ele traz o Bolsonaro, traz a rejeição. Não, perde duplamente, porque vai que nomeia o cara, daí vai ser um desastre, né? Haja vista o track record do ministro. Né? A Carla Araújo escreveu aqui... a história do Brasil. Eu tô com a frase do Paulinho da Força, que já há 2 dias atrás, quando ai, meu Deus, quando o Bolsonaro disse que ia entrar de cabeça na campanha, o Paulinho da Força me disse o seguinte, olha, ele não veio quando a gente precisava, agora a gente não precisa. Exato. Não quero que ele venha a São Paulo. Vai ficar com uma dívida, né? Para quê? Para que contrair para ele essa dívida? Pessoal,